Um pouquinho sobre esse homem chamado Sansão, um homem que tinha tudo para ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Mas quem venceu Sansão? É uma pergunta interessante. Quem venceu Sansão? Foi Dalila? Foi os filisteus? Não foi. Foi ele mesmo. Ele mesmo, que derrotou ele mesmo. Se vocês, não sei se vocês observaram o texto, mas no texto ele começa a brincar. Olha só, se a pessoa fala assim, olha, em que consiste a tua força? Fala, me revela. Aí você vai conta o segredo, ali a pouco chega pessoas, entendeu? E justamente aquilo que você falou, a pessoa te amarra com aquilo. Não tem alguma coisa de errado, não estão querendo te acabar com você. Então era para a pessoa ficar atenta. Por exemplo, hoje você fala assim, eu vejo que você é uma pessoa bastante alegre e você consegue conseguir as coisas assim, com facilidade. O que você faz? Fala para mim o que você faz. Aí você vai e fala, aquela pessoa vai e pega justamente aquilo que você falou que você faz, e ela tenta te prejudicar naquilo lá, e você fica sabendo, depois ela vai te pergunta de novo, e você vai contar o teu segredo para ela. Não existe isso. Mas Sansão, ele confiou demais que o poder que ele tinha era um poder dele mesmo, e que jamais ele ia perder aquele poder. Bom, então vamos acompanhar a história de Sansão. Sansão, por ser nazireu, não poderia passar navalha sobre o seu cabelo. Também ele não poderia participar de coisas imundas. Ele era uma pessoa separada, ele tinha que comer coisas específicas, não poderia se misturar com outras pessoas que não fossem judeu. E Sansão fez tudo ao contrário. Sansão, ele comeu mel de uma carcaça de jumento, que era considerado imundo, coisa que já estava morta. Não poderia tocar em coisa morta, pois ele foi, não só comeu o mel da queixada do jumento, como também combateu os filisteus com a queixada do jumento. Ele começou a fazer umas coisas totalmente fora da direção de Deus, mas mesmo assim Deus era com ele, porque Deus tinha feito uma promessa que sobre a sua cabeça não passaria navalha e ele teria uma força sobrenatural. Bom, até que não passou a navalha na sua cabeça, Sansão, ele tinha aquela força extraordinária. Com isso, irmãos, trazendo para os dias de hoje, eu fico pensando assim, quando Deus, ele chama a pessoa e ele dá dons específicos, dom da palavra, não é isso, irmão? Dom do louvor, dom de interpretação de língua, dom de cura. As pessoas se apegam a esse dom e elas acham que elas são imunes à disciplina de Deus. Elas acham que elas são imunes ao castigo de Deus. Não, eu sou uma pessoa separada, tenho o poder de orar e Deus cura, faço milagre. Eu tenho essa voz que eu canto e a igreja pega fogo. Não, eu tenho essa unção de Deus. Quando eu prego, todo mundo é batizado com o Espírito Santo, o poder de Deus cai e acontece coisa extraordinária. Elas pensam que elas são imunes. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão, ele achou que ele era imune, entendeu? Que Deus jamais se retiraria dele. E ele achou que aquela força que ele tinha era para sempre, que nunca ia se acabar, que ele poderia fazer o que ele queria fazer. Ora, Sansão, sabendo que ele não poderia se misturar, ele fez tudo ao contrário. Observe que o texto falou que ele foi procurar uma prostituta, e ele não poderia. Então ele começou a fazer coisas erradas. Deus chama pessoas. Conheci vários homens e mulheres de Deus cheios da unção, mas porque se viram em uma posição em que ela falava e Deus cumpria o que ela falava, profetizava e Deus cumpria a profecia, pregava e o poder de Deus caía,
né? Operava milagre, achava assim, não, sabe, eu agora começava a desfazer dos outros, começava a se achar que estava acima dos demais. Como tem muitas pessoas hoje que por achar que tem o dom de apresentar o mais perfeito louvor, você vai humildemente convidá-los para cantar em sua congregação, eles, a primeira coisa, mas eu estou cansado, que essa igreja aqui, que eu já falei para os irmãos, e a primeira não, eu já passei em várias igrejas pequenas, mas depois que a gente começou a pastorear a igreja grande, essa aqui é a primeira. Em todas elas que eu pastoreei, quando eu falava para José, amor, eu vou convidar tal fulano para vir cantar na nossa igreja, e pregador também, a primeira coisa, todos eles, inclusive o saudoso pastor Cinzino Bernardino, que era o líder dos Gideões Missionários, fiz um trabalho de missões gigantesco na cidade de Matão, e aí eu falei assim, não, nada melhor do que o pastor Cinzino para vir pregar aqui, né? Catei o telefone e falei diretamente com ele, pastor Cinzino, paz do Senhor, meu querido, pai do Senhor, quem está falando? Pastor Jacob aqui, pastor Cinzino, estou entrando em contato com o senhor, estou fazendo um trabalho de missões, como missões é a sua área, gostaria que o senhor viesse trazer uma mensagem abençoada para o povo aqui. A primeira pergunta de todos eles, foi a primeira que ele me fez. Irmão, antes de eu falar quais são as minhas condições, que tipo de evento é? Não é um evento missionário, mas sim, vai ser em qual local? Ginásio, porque antigamente a gente fazia muito evento em ginásio. As festividades antigamente não eram igual hoje, Mamalene. Se a gente faz de um dia, não. Começava na quinta-feira e terminava no domingo. Tinha uma programação, a gente mandava fazer os panfletos, certo? Escrevia-se o hino com o tema, tinha toda a programação, de manhã às 8 horas, isso e tal, meio-dia. Você pegava o panfleto, você seguia todo o itinerário. Inclusive o louvor que estava ali, pregadores e cantores e tudo mais. Hoje não tem mais isso. A gente escrevia o hino de acordo com o tema da festividade, e a igreja toda cantava, as pessoas de fora, mas ninguém sabia cantar. A gente cantava uma vez e aí eles aprendiam, entendeu? Os músicos tocavam em cima, Então as festividades eram tudo feitas em ginásio de esporte. E aí a gente fechava as escolas para as caravanas, que vinha muitas caravanas, eram 7, 8 caravanas que vinham, e aí lotava as escolas para dormir, Pois muito bem, primeira pergunta, que tipo de evento é? Vai ser aonde o evento? Na igreja ou no ginásio? No ginásio, pastor. Quantas mil pessoas? Eu falei, pastor, eu não estou entendendo. Não, pastor, porque eu preciso saber de quantas mil pessoas. É evento pago ou... Não, pastor Cinzinho, não tem esse negócio de pago. É um trabalho missionário. Pastor, é o seguinte, se o evento for até 1.000 pessoas, eu vou cobrar R$5.000. Agora, se passar de 5.000 pessoas, R$15.000. Naquela época. Eu falei, tá. Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma analisada aqui, depois eu volto a falar com o senhor. Como é um trabalho missionário, a gente... Aí liguei para o pastor Moisés de Piracicaba. Pastor, eu precisava de um pregador aqui, Ele falou, pastor, vou mandar um aí abençoado. O pastor foi de Piracicaba lá, chegou lá, aí ele, na hora da oferta, ele falou assim para o diácono, fala para mim o valor das ofertas. O diácono falou, não foi lá, e chegou e falou, pastor, esse gordão, ele falou desse jeito, esse gordão aí, está querendo saber o valor da oferta. Eu falei, não, primeiro ele não é gordão, ele é o pastor José. Certo, esse é Pedro o nome dele, o pastor José não é gordão não, tá? E se ele pediu para falar o valor das ofertas, fale. Tá, desculpa, é que ele falou. Aí foi lá e falou para ele, quando chegou na hora terminou o culto, ele fez um apelo lá, recolheu as ofertas e aí falou, pode ficar lá para a igreja. Aí quando chegou no final, fui falar para ele, pastor, qual que é a sua despesa? Ele filmou no bolso e falou, pastor, está aqui, ó. Eu
eu quero abençoar a obra de Deus. Para mim você não precisa dar nada. Eu vim para abençoar, eu vim para somar junto com vocês nesse evento. Não trabalho missionário? Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que essas pessoas, entendeu? Eles acham porque tem o talento de pregar, tem o dom de pregar, eles se sentem no direito de cobrar. Fui fazer um evento em Cajuru, fui convidar, né? Teve umas 3 cantoras. A primeira foi a Damares, que já estava na época lá do Sabor de Mel, né? Liguei para ela, pessoalmente, Damares, Pai do Senhor, pastor Jacob aqui de Cajuru falando, tudo bem, Cassiano? Tudo bem, meu amado. Estou fazendo um evento aqui, tal dia, tal mês, gostaria de tê-la aqui conosco, louvando a Deus. Queria saber quanto a senhora cobra. Então, pastor, é 50 mil reais, 30 mil reais para mim depósito adiantado, entendeu? O hotel tem que ser um hotel, no andar que eu ficar não pode ter ninguém, os meus músicos eu tenho que pagar passagem de avião, e eu passo para o senhor o cardápio que nós costumamos comer. Falei, tá bom. Liguei para Bruna Carla e para os outros a mesma coisa, né? Primeiro eles querem saber o valor e aí liguei para a Gisele Cristina. Ela falou assim, meu pastor, eu iria com muito prazer, minha agenda está cheia. Falei, mas só para mim ter uma ideia, quanto a senhora cobraria? Eu não cobro, meu amado. Na época ela estava com a maior loja do meu barquinho, né? Ela falou assim, só a minha passagem eu mando para o senhor, acho que 30 CD, uma coisa assim, para o senhor vender para mim. Se não vender, tudo bem, mas eu mando adiantado, tá bom? Eu falei, tá bom. Assim, só que quando o senhor precisava? Eu falei assim, não tem essa data não. Eu estou agendado para até, digamos que, senhor, até para agosto do ano que vem. Né? E eu ia fazer em 2 meses na frente. Então, as pessoas, elas se acham no direito e elas acham que, assim, Deus nunca vai cobrar. E aquele castiçal, que aquele poder, que aquela unção, Deus nunca vai tomar. E assim Sansão fez. Então, desobedeceu a Deus, tocou em coisa imunda, não é isso? Foi procurar prostituta e se apaixonou por uma filisteia, né? Se apaixonou por uma filisteia e entregou totalmente o seu coração para aquela filisteia, e aí, irmãos, foi o seu grande, a sua grande ruína, porque ele não poderia procurar uma mulher que não fosse judeia, né? Ele teria que procurar uma mulher judeia, embora seus pais o aconselharam, mas ele não queria saber, ele não queria nem ouvir os seus pais, né? E então ele ficou tão apaixonado pela Dalila, porque segundo nos conta a história, Dalila era uma mulher muito linda, sabe aquela pessoa de encher os olhos, né? Então, o que nós devemos tomar de exemplo de Sansão para nós não transgredir e perder a nossa vida? Não ir atrás de beleza, não brincar com as coisas de Deus e não achar que o talento que Deus nos deu infinito, que Deus nunca vai requerer de nós e que somos imunes aos castigos de Deus. É por isso que eu vejo muitas igrejas por aí, muitos pastores por aí, perdidos, achando que eles são, como é que se fala, como usa o ditado do bicho da goiaba, sei lá, achando que a última bolacha do pacote, sabe a última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto, entendeu? Eles acham que eles são tudo, eles humilham as pessoas, eles acham que eles têm o poder de ter autoridade para, ficar dando. Aqui não, meu irmão, aqui não, aqui nós servimos a Deus, aqui nós amamos de verdade, porque o nosso intuito é que todo mundo vai morar no céu. A gente não proíbe ninguém de pregar em lugar nenhum, porque eu não sou dono da igreja. Eu estou aqui só para poder orientar, para ensinar os irmãos o lugar que vai morar no céu. Jamais eu posso proibir. Não, você não pode pregar naquela igreja, você não pode ir naquela, entendeu? Não.
Igreja por aí que você nunca vai ter oportunidade de trazer uma mensagem, que você nunca vai ter oportunidade de dar um testemunho. Igreja que te priva você de servir a Deus. Quer dizer, bota um cabresto, ó, você tem que vir, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e se você não fizer, você vai para o inferno. Porque ele se acha, sabe, o Senhor dos Anéis. Mas, irmãos, para servir a Deus, você tem que ser mais ou menos igual Gideão. Está sempre questionando a Deus, o que eu vou fazer e se o Senhor realmente está comigo. Lembra de Gideão? É isso? Aleluia, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu quero fazer essa prova. Quero que o Senhor molhe o novelo, porém em volta eu quero que fique seco. Aí eu vou saber que é o Senhor. Deus molhava o novelo, em volta ficava seco. Você, ó, agora eu quero que o Senhor faça diferente. Eu quero que o Senhor molhe em volta e o novelo fica seco. Aí eu vou saber que é o Senhor. Você sabe o que é isso? É pessoas que elas se acham totalmente dependentes de Deus e ela não vai fazer nada se Deus não mandar. Aleluia. Tem muitas pessoas fazendo aí que Deus não mandou, inventando histórias, inventando tanto tipo de coisa que, irmãos, eu fico pensando, falando, meu Deus, como é que o Senhor vai operar, não, entendeu? A pessoa cria lá um prognóstico, certo? Você quer o tijolo da construção, é o tijolo, entendeu? E as pessoas acreditam. Ele usa o poder que Deus deu na palavra, a autoridade que Deus deu na palavra, para ludibriar as pessoas, né? A chave da vitória. Aí quanto que é essa chave? O mundo está doidinho para ter uma casa, mas ele não tem dinheiro. Aí a pessoa usa a influência que ele tem, o poder que ele tem. Nessa chave custa R$1.000, mas eu não tenho mesmo. Não, dá um jeito. Pega emprestado, vende, você tem carro, não tem, eu tenho uma motinha, ela vende a moto, e tem uma bicicleta, vende a moto, Deus se tiver vivo, vende também, e aí compra, pega a chave e você vai ser abençoado. Deu? Mais palavra que é bom. Estava hoje vendo um vídeo de um pastor aí, mas que papagaiada daquele camarada, entendeu? Dá tiro no demônio. E esse moço do lado, não, vou dar tiro, até dar tiro ele vai cair e o demônio vai sair. Tem, e a pessoa cai, entendeu? Agora eu vou soprar, ele vai. Entendeu? As pessoas abusam do poder que tem, achando que Deus nunca vai cobrar dele. É o pior erro que o ser humano comete. É o pior erro. Sansão achou assim, olha, eu vou falar que se pegar 7 vergalhos de vinho ali e me amarrar, depois eu vou... não deu certo. Não, agora se você pegar fazer isso, se você fazer aquilo, começou então a brincar com o poder de Deus, achando que nunca o poder que ele tinha ia sair da vida dele. Então, essa união dele com Dalila, e o interessante que Dalila foi comprada. Quando você se curia, você precisa prestar muito bem atenção com quem você vai se curiar, com quem você vai formar união. Porque se a pessoa com quem você vai formar união, se ela não for totalmente de Deus, você pode ter certeza, ela vai te derrubar. Mais cedo ou mais tarde ela vai te derrubar, porque ela não tem vínculo com Deus. Não é porque a pessoa fala bonito, ou não é porque a pessoa, sabe, tem aquele jeitinho, sabe, aquele sorriso, né, aquele tal de passar a mão na cabeça. Não, eu preciso escolher muito bem as pessoas com quem eu vou me unir. Se tem Deus na vida, essa pessoa me serve. Se não tem, sai fora. Dalila não tinha nada de Deus. Sansão, ele estava no meio de um povo, ele veio de um povo que eram povos humildes, povos que tinham Deus no coração, mas ele não queria nem saber. Ele saiu e foi para um lugar que não tinha Deus, foi no meio de inimigo, ele brincava com os inimigos. Aí você brincar com o inimigo, já viu igreja por aí? Igreja, faz assim, aí não consegui nem fazer igual o cara, faz assim, agora faz assim, agora para a esquerda, assim, agora então vai, aí a igreja pode fazer. Sabe o que é isso? Você está pisando na cabeça do diabo, está pisando lá, não passa por lá, agora Deus estou pisando. Está pisando não, meu irmão. Você não está pisando não.
E eu vou te falar uma coisa: crente foi colocado na face da terra, não foi para desafiar Satanás, não. Porque eu sou ser humano. Eu sou ser humano, eu sou matéria. O diabo é invisível, é espírito. E se eu desafiar ele, eu vou ter que ter muito joelho no chão, muita unção de Deus, muita santidade, para mim não ser derrotado. Eu vou precisar de muita misericórdia de Deus, porque na hora que eu achar uma brecha, ele vai me derrubar. Eu não fui colocado aqui para desafiá-lo, eu fui colocado aqui para pregar o Evangelho. E se por um acaso ele surgir, Deus me deu autoridade para expulsá-lo, mas não para ficar, vem cá, Satanás, né? Tem uns pastores por aí que são verdadeiros repórteres. Vem cá, Satanás, bota a mão na mão lá do vídeo. E aí? Está cansado? Tô. Você está vindo de onde? Começa a fazer entrevista, fazer perguntas, né? Com Jesus era assim? Não era assim. Muito pelo contrário, os demônios já iam logo se manifestando, entendeu? A gente não quer papo com você não, já vai dispensando a gente. Não, irmãos. As pessoas brincam de ser crente, brincam de fazer a obra de Deus, mas na verdade, aquele que brinca com a palavra de Deus, com certeza ele vai pagar um alto preço. Sansão pagou um preço com a sua vida. Aí depois de muito constrangimento, então Dalila, olha só o argumento, quando eu falo para você escolher com quem você vai andar, né? Por isso que a Bíblia fala assim: diga que o quem tu andas e eu direi. Então, se você escolher pessoas que vai fazer você somar, você vai ser um sucesso, que Deus vai te abençoar. Aleluia. Dalila, ela foi comprada, ela se juntou com Sansão. Não é porque ela amava Sansão, não, é porque ofereceram dinheiro para ela, 100.000 moedas de prata, cada um. E aí, observa que ela agora fez todas as artimanhas, e ela viu que a artimanha que ela estava usando não era o suficiente para seduzir Sansão. A sua fala, o seu carinho, né? Quando você fala assim, não, para deixar que eu estou no controle, eu sei com quem eu estou lidando. Irmão, não faz isso. É verdade. A gente nunca sabe com quem nós estamos lidando. O inimigo é tão astuto, ele te estuda você de cima e embaixo. Você pensa que as pessoas vêm na tua vida assim, sabe? Nossa, aquela pessoa veio em cima, sabe? Eu estava precisando de uma amizade dessa, eu estava precisando. Não caia nessa. O inimigo, ele estuda você, aí ele coloca a pessoa que fala assim: essa pessoa vai ser o ponto-chave para me derrubar ela. Ele conhece, porque ele vê aonde você está olhando, ele vê as suas atitudes, não conhece o teu pensamento, mas as suas atitudes entrega quem você é. Então, ela começou a analisar Sansão, e ela começou a perceber que Sansão estava se derretendo de amores. Então ela falou assim: eu vou usar agora isso para que eu possa fazer Sansão realmente falar em que consiste a sua força. A Bíblia, ela fala assim, que Dalila falou assim: você fala que me ama e tal, mas irmãos, eu creio que a fala foi uma fala mais acalorada, porque a Bíblia, ela resume, não é isso? Eu creio que a fala, sabe, Sansão lá sentado no colo de Dalila, deitado no colo de Dalila, e ela já magoada, revoltada, porque ela sentiu-se humilhada com as mentiras de Sansão, né? O outro erro de Sansão é ficar mentindo, mas também ele não deveria revelar a verdade. Mas então ele fez certo em mentir? Não, ele não deveria estar ali. Verdade, Jesus. Ele não deveria estar ali naquele lugar. Ele não precisava mentir e não precisava revelar o segredo. Aí então ela usou essa artimanha. Sansão, imagine, irmão, eu vou conjecturar, né? Sansão, você vem todas as noites para ficar comigo, e você é todo carinhoso e fala que me ama, mas que amor é esse que você tem por mim? Isso não é amor, não, porque a pessoa que fala que ama, que tem amor e zomba de mim, entendeu? Eu falo para você me falar em que consiste a sua força.
ele já sabendo qual que era a intenção de Dalila. Mas aquela noite foi uma noite intensa, porque Dalila ficou a noite toda falando no ouvido dele, constrangendo ele, entendeu? Você está zombando de mim, eu só queria saber em que consiste sua força. Agora, se você realmente me amasse, se sentisse algo profundo pela minha pessoa, eu estou desconfiado desse seu amor. Você não me ama verdadeiramente, você não sente uma atração física forte por mim, que se você sentisse, você já teria me falado em que consiste sua força. E Sansão foi sentindo, sabe, aperreado, até o momento que ele chegou, ele sabia que, sabe, Dalila não tinha boa intenção com ele, mas estava cego de amor. Tem hora que eu fico pensando, irmãos, nessa minha longa jornada como pastor, eu já tratei tantos casos, entre eles, casos de moças que vai se casar e vim aconselhar, né? E os pais também, pastor, aconselha minha filha, esse moço não presta, esse moço, ele xinga ela, esse moço faz isso, faz aquilo, mas eu chegar e falar, pastor, todo mundo querendo interferir na minha vida, eu sei que é bom para mim, entendeu? Ele é o amor da minha vida, todo mundo tem falha, nem existe perfeito, não existe, entendeu? E depois eu conserto ele. Aí casar, com 2, 3 meses, chegar com o olho todo roxo, todo machucado, pastor, entendeu? Vai na minha casa, mas eu vou fazer o que lá, filho? Não, mas eu preciso falar com o fulano, porque ele não quer vir nem na igreja, ele está me batendo, e não sei o que, já me jurou de morte. Mas não era o camarada que você ia mudar? Então, eu não sei se Sansão queria mudar Dalila, mas uma coisa eu sei, ele queria agradar a Dalila. E querendo agradar a Dalila, ele desagradou a Deus. Presta atenção, se o que você está fazendo querendo agradar as pessoas, se não está desagradando a Deus. Porque se você estiver dando mais importância em agradar outras pessoas do que agradar a Deus, tu está cometendo um grande erro. Porque sem a presença de Deus, tu vai perecer. Tem que fazer igual Gideão, acreditar que é uma grande realidade, que nós não conseguimos dar nenhum passo sem a presença de Deus. Aleluia. Olha Jó. Deus, os meus filhos estão banqueteando nesse momento. Eu quero interceder porque eu não sei, porventura pode ser que eles venham pecar. Se eles porventura pecar, o Senhor já vai perdoando. Aleluia. A preocupação em você ter uma vida de santidade. Mas Sansão não estava nem aí. E como Sansão estava derretendo de amor por Dalila, então Sansão chegou e falou assim: olha, na minha cabeça nunca passou navalha, mas se raspar as minhas tranças, com certeza eu vou perder todas as minhas forças. E aí ela fez ele dormir, chamou as pessoas, raspou a sua cabeça. Quando fala assim, fez ele dormir, irmãos, eu acredito que ela deu alguma coisinha para ele, porque como que ia raspar a cabeça dele e ele não ia ver? É isso? Ela deu alguma coisinha, né? Algum pozinho de piripipi para ele tomar. E quando ele acordou, né? Sansão, olha os filisteus. Eu vou sair, vou mais uma vez aí. Cadê a força de Sansão? Sansão não tinha mais força nenhuma. Aí é que ele foi cair na realidade, o erro que ele tinha cometido, mas já era tarde demais. Deus já não estava mais com Sansão. Aí existe uma pergunta, você fala assim, mas por que fulano não consegue firmar na igreja? Por que cicrano não consegue vir no culto? Por que o Bertano parou de vir? Porque a pessoa, ele acha que o que ele está fazendo é certo, ele resolve brincar agora com o poder de Deus. Ele fala os segredos dele para o inimigo. E quando você fala o seu segredo para o inimigo agora vai usar o seu segredo para te derrubar. E aí você não vai conseguir nunca mais se firmar. É verdade. Você não vai conseguir mais ser aquela pessoa, sabe?
para você voltar a ser aquela pessoa, você vai ter que dar tudo de você e mais um pouco. Você vai ter que convencer a Deus que realmente você merece ser olhado de uma forma diferente, com maior carinho. E isso não vai ser fácil, porque Deus te conhece muito bem. Você sabe que tem pessoas que Deus deixa ele o tempo todo na mesmice, naquela situação? Porque se Deus abençoar ele de certa forma, tirar ele daquela situação, ele esquece de Deus. Agora Sansão já não tinha mais força, então pegaram ele, amarraram e começaram a surrar Sansão, e aí furaram os seus olhos. Aqui, irmão, espiritualmente falando, imagine uma pessoa que enxergava agora, não vê mais. Eles arrancaram os olhos de Sansão, sem força, sem nada. Se você trazer isso para os dias de hoje, para o lado espiritual, a pessoa é tirada a sua visão espiritual. Ele não consegue mais ouvir pastor nenhum. Ele não consegue mais ouvir conselho de um abençoado, de uma pessoa que quer ajudar. Ele vai sempre ouvir pessoas erradas. Ele sempre vai achar que a pessoa errada é que está certa. Ele vai começar a parar de frequentar a igreja para ir frequentar pequenas baladas, pequenas festividades. Ele vai arrumar coisas para fazer justamente na hora de ir para a igreja, só para poder não ir. Sabe por quê? Ele não consegue enxergar mais. Fecha os olhos, irmão, e tenta caminhar alguns metros para você ver o que vai acontecer. Tu vai bater a cabeça, tu vai se machucar, tu vai tomar tombo, tu vai ser atropelado, tu vai ficar numa situação que tu não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque tu está cego. Pessoa cega não consegue, sabe, se locomover para muito longe. E aí é que vem a situação, vem a fraqueza, não enxergando, vem a fraqueza, ficando fraco, você não tem mais força nem para andar. Aí que tu não vai na igreja mesmo, aí que tu não vai aceitar mais mesmo que alguém fale alguma coisa. Sansão, ele ficou ali amuado, e as pessoas zombando, virou agora motivo de chacota. A pessoa que matava, que derrubava, que vencia, agora começou a ser motivo de espetáculo. Meu Deus. As pessoas agora começam a fazer brincadeira com Sansão. O fortão agora era um fantoche, vamos dizer assim. As pessoas brincavam com Sansão. Mas aí Sansão olhou para dentro de si e se arrependeu e lembrou que um dia ele foi abençoado. Então ele falou com Deus e disse: Deus, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Sansão se suicidou. O caso de Sansão é uma incógnita. Sansão falou assim: eu peço só mais uma vez, me dê aquela força para me vingar. Só mais essa vez. Ele não se importou com a vida dele, não se importou com o que ia acontecer. Como ele já conhecia o templo ali, o Coliseu, ele sabia qual que era a coluna que o sustentava. Ele disse assim: ó, me leva nos pilares principais do templo, por favor. E alguém levou ele lá, ele colocou a mão em um e no outro lá. Deus, só mais essa vez. E Deus, por misericórdia, concedeu a ele aquela força que ele tinha, e ele derrubou o templo sobre todas aquelas pessoas que estavam ali, inclusive sobre ele também. Perdeu a vida porque brincou com Deus. Sansão derrotou ele mesmo. Ele mesmo venceu ele. Por isso que eu digo para os irmãos, não dá para brincar de ser crente. Não dá para brincar de que só eu vou fazer do meu jeito. E
Se a pessoa gostar, bem. Se não gostar, eu procuro outra igreja. Se o pastor quiser me aceitar assim, é assim que eu sou. Se o pastor não quiser, não é tempo de brincar, meu amigo. Jesus está voltando. Os erros que Sansão cometeu, olha só, nós temos culto de segunda, terça, quinta e domingo de manhã e domingo à noite. Você já sabe qual é os dias de culto. Então, se eu sei esses dias de culto, eu vou procurar evitar marcar outros compromissos nesses dias, porque são esses dias que eu vou me alimentar espiritualmente. Porque se eu não me alimentar espiritualmente, eu vou virar motivo de chacota. O inimigo vai começar a brincar comigo. E aí, meu irmão, quando você pensar assim, ó, eu estou no controle, você vai descobrir que você nunca esteve no controle. Desse jeito. Porque quem está no controle da nossa vida é Deus. Aleluia. E para Ele estar no controle da minha vida, da sua vida, de você que está nos assistindo, é necessário que o Salmo de número 35, deixa eu ver aqui, só recapitular, ele tem que se cumprir na íntegra na minha vida. É isso? Se esse salmo não se cumprir na minha vida, 37, versículo 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Se você não fazer essa entrega, se você não deixar Deus conduzir a sua vida, se você não deixar que Deus realmente faça o teu trajeto, o teu itinerário, que Ele molde a sua vida, você vai ser com certeza uma pessoa derrotada e vai se frustrar. Porque eu não tenho domínio sobre a minha vida e eu não tenho controle da minha vida. E quantas pessoas que a gente foi aconselhar, falou assim, pastor, ó, na minha cabeça, entendeu? Aqui quem tem o controle sou eu. Entendeu? E aí, meu irmão, a pessoa não vai muito longe. A história de Sansão não foi muito além. Ele teve êxito, venceu alguns inimigos, né? Mas foi por pouco tempo. Ele poderia durar muitos anos, naquela época ele vivia muitos anos, né? Mas ele morreu precocemente, porque ele resolveu brincar com Deus, achando que tudo que ele tinha era eterno. E acredite você, Deus me deu o direito de ser seu filho, de ser seu amigo, de ser seu servo, né? De ser seu irmão, e me prometeu uma coroa de glória, um novo nome, mas com uma pequena condição. Você se recorda? De ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim e dar-te ele. Não é ser fiel só um dia, não. Tem gente que fala assim, eu já fui no culto segunda-feira, agora eu estou tranquila. Não, não é assim não. Quantas pessoas hoje que eu vejo falar assim, eu não preciso de igreja para falar que eu sirvo a Deus. É o pior erro do ser humano. É o pior erro. Achar que ele se conduz, achar que ele se garante sozinho. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja, ele falou assim, olha, quando você era menino, você fazia as coisas de menino. Mas agora que você cresceu, você precisa de um tutor. Você precisa de alguém que te diga para você o que você deva fazer e para onde você vai. Tiago já foi mais além. Você que vai fazer as coisas e não consulta a Deus. Toma suas decisões sem antes saber se Deus aprova ou não. Por isso que essa palavra aqui, que diz entrega o teu caminho ao Senhor e confia, é porque não basta só uma entrega. Eu tenho que entregar e tenho que confiar, porque se eu confiar, aí o versículo 7 vai se cumprir na minha vida. Descansa no Senhor e espera nele,
e não te indigne por causa daqueles que te querem o mal. Aleluia. Aí Deus ele vai fazer a obra por completa na minha vida. Mas para isso eu preciso fazer a vontade de Deus, ser fiel e não brincar com as coisas de Deus, achando que o talento que Deus me deu, que o dom que Deus me deu, me deixa eu imune de receber o castigo de Deus por coisas que eu fizer errado, né? Amém? Vamos aplaudir Jesus, queridos, que Deus possa abençoar. Infelizmente, Sansão não deixou exemplos bons para a gente, né? Ele foi uma pessoa que fez tudo que tinha de fazer de errado. É a receita. Se você quiser ser um derrotado, siga os exemplos de Sansão, e o fim também você já sabe como é que vai ser, né? É uma pessoa que não dá para copiar nada dele. E com certeza, se você fala assim, não, eu vou, Sansão fez e ele derrotou pessoas, eu vou fazer também. Mas você já sabe que também serás um derrotado, né? Então, o que eu devo fazer? Ouvir a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus e ser fiel até o fim. Aí, com certeza, eu terei vitória. Amém? Glórias a Deus. Queridos irmãos,